em causas impossíveis. Ponto. Deus é especialista em causas impossíveis. Um exemplo disso é que o povo queria carne e ele tirou cordoniza do mar. Cordoniza é uma espécie de ave e do mar sai peixe, não ave. Então já começa por aí. Deus tirou água da rocha. Poderia tirar de vários lugares. Então é para mostrar que Deus é Deus do impossível. E se Deus faz o impossível na nossa vida, já é o suficiente para que a gente descanse. Mas, irmão, de repente Deus não quer isso para a minha vida. Quem é que falou? Se Deus não quisesse essa bênção para a sua vida, Ele não tinha colocado no seu coração. Deus ia deixar você vir para a igreja, vir buscar pelas causas impossíveis, estar ali fervoroso, e o milagre não vai acontecer? Não. Se Deus colocou no nosso coração, é porque Ele quer nos dar vitória. Então, Ele é o Deus do impossível. Então, isso já era o suficiente para a gente pegar e ir para casa descansar, falar assim: eu sei que o Senhor vai me dar vitória, eu sei que o Senhor quer isso para mim, mas tem um detalhe: qual é a minha parte? Que Deus vai fazer o impossível na nossa vida, isso não tenha dúvida. Mas qual é a minha parte? É o que a gente vai aprender hoje, é o que a gente vai ler na Bíblia. Aqui me parece, se eu estiver errado, por favor me corrija. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. Quer dizer, tem autoridade da parte de Deus para dar esse conselho para nós. Então Salomão tinha, no caso, essa intimidade com Deus para nos dar esse conselho. O que nós devemos fazer para alcançar o impossível de Deus? Primeiro, um exemplo para que a gente entenda: se eu for fazer a coisa sempre da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. Então eu já tenho que começar a mudar. Eu já tenho que começar a mudar por aí. Eu tenho que começar a mudar porque o resultado vai ser o mesmo. Não adianta. Eu estou fazendo aquela situação, estou fazendo, e não tem resultado, então eu tenho que parar, pensar e mudar. Eu tenho que começar a mudar a minha situação. Vou dar um exemplo para que a gente entenda, antes de entrar na palavra, para que a gente entenda. Irmão, a minha situação, eu preciso passar na faculdade. Eu preciso fazer uma faculdade. Isso para mim é impossível. Tudo bem, o que é impossível para você é possível para Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir na faculdade, perguntar: quanto é que custa? Como é que eu posso fazer essa faculdade? Para quando eu orar diante de Deus, eu falar: Senhor, a minha causa é essa. A minha causa é essa. Eu preciso, lá me cobrou tanto. Eu preciso dessa quantia. Eu preciso disso aqui todo mês. Eu preciso fazer essa faculdade. Ah, mas eu já estou na faculdade, a minha situação vai passar. Aí Deus falou: está em falta de sabedoria. Cadê Deus? Então vem buscar sabedoria. Lembra-se que a gente está falando de causas impossíveis, mas como a gente pode não ajudar Deus? Que Deus não precisa de ajuda, mas Deus conta com a gente. Ah, mas é na saúde, mas eu já saio falando que nenhum médico no SUS presta. Será que Deus vai colocar na minha mão lá algum médico que não vai fazer nada pela minha saúde, se eu buscar Deus? O SUS pode não valer nada, como muita gente diz aí, mas para o cristão tem que valer. Para a pessoa que acredita em Deus tem que valer. Deus vai colocar médicos ali que vai te atender, que vai parecer que está no particular, e no melhor particular. Então é isso que a gente tem que começar a mudar nosso entendimento. É isso que a gente tem que começar a buscar, atrair. Aqui falando de Salomão, Salomão nunca guerreou com ninguém, e num tempo que era guerra. Isso é impossível ou não é? Isso era uma causa impossível ou não era? Num tempo de guerra, o cara não levantou as espada para ninguém. E todos procuravam ele. Todos procuravam a sabedoria, porque ele buscou do alto, porque ele buscou de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar aqui é buscar de Deus. Primeira coisa que a gente tem que buscar nessa causa impossível: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, Senhor, eu preciso de Ti. Primeira coisa, eu preciso do Senhor. Aí eu tenho certeza que a minha bênção vem.
Outra coisa que eu preciso também é acreditar que tem muitas pessoas que buscam o impossível de Deus, buscam uma bênção, mas ela própria não acredita que essa bênção vai vir. Ela própria ela não acredita, ela não colocou no coração dela, embora ela já teve vários motivos. Ela não colocou no coração dela que essa bênção para Deus não é nada. Então, se nós estamos buscando o impossível de Deus essa noite, nós temos que acreditar. Porque Salomão vai dizer para a gente, Eclesiastes 11:1, só para a gente entender aqui o que ele falou. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Irmão, mas o que ele está dizendo? Isso que Salomão quis dizer para me lançar o meu pão. Primeiro é a confiança. Está dizendo para lançar o pão. O que eu tenho que lançar? A confiança em Deus. O que eu tenho que lançar? O meu tempo. O que eu tenho que lançar é meu joelho diante do Senhor. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu preciso costurar. Vou dar um exemplo, porque tem muitas senhoras aqui. Eu preciso costurar, ter algo diferente para a minha casa. Pergunta se ela já comprou a máquina. A máquina é algo impossível? Não. Pergunta se ela já foi lá naquela conhecida dela lá e falou, você pode me ensinar como dar o primeiro ponto? Essa não é a parte de Deus, não. Essa é a nossa parte, para que o impossível aconteça. E muitos empresários de hoje em dia, eles começaram assim. Se for empresário da costura, começou com uma máquina. Quem aqui está entendendo o que Deus já está fazendo? Se for empresário da costura, começou com uma máquina. Pegou, botou uma máquina no quintal lá. Mas irmãos, eu quero que isso aconteça na minha vida. Mas já tem a máquina. Já foi lá ver quanto custa uma máquina. Estou dando os exemplos para que a gente entenda. Esse é você lançar o seu pão. Esse é você lançar o seu pão. Esse é você ter confiança. O que quer dizer a palavra se lançar? Vou dar um exemplo para que a gente entenda. Coloca uma criança aqui. Coloca uma criança aqui no altar e fala assim, ó, pula. O que ela faz? Ela confia, ela pula. A criança ela pula. Não quer saber se a gente vai segurar, se a gente tem força, se a gente... Ela pula, ela se lança. Aleluia. Tem muitos cristãos, me perdoe a expressão, tem muitos cristãos passando por dificuldade porque não se lança de verdade nos pés do Senhor. Vem para a igreja mais um dia, é mais um culto. Mal sabe ela que ela é mais religiosa do que qualquer outro. Eu não tenho nada contra a pessoa vir, rodou, pulou, caiu no poder, amém. Mas se a vida que não muda? Se a vida não muda, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que buscar esse Deus. Eu tenho que buscar Deus para quem tem. Eu tenho que lançar o meu pão. Meu pão, de repente, é a única coisa que eu tenho. É a única coisa que é para matar a minha fome. Mas eu tenho que lançar. Porque o próprio Deus falou que eu tenho que lançar. Eu tenho, melhor ainda, eu tenho que me lançar. Eu tenho que me lançar. Eu não posso ficar nessa de mimimi, mas não. O tempo está correndo. Tem pessoas, meu pastor, que moram de aluguel, um exemplo. Não estou falando de ninguém, só estou dando um exemplo para que a gente entenda. Tem pessoas que moram de aluguel até hoje, não tenho nada contra, mas ela não entra numa prestação de uma casa, porque ela já se acha que há muito tempo pagando ela vai morrer. Que fique para os filhos. Mas ela não vai ficar para lá e para cá. Estamos falando de causas impossíveis. Estamos falando da nossa parte. Porque Deus, no momento que Deus é especialista em fazer causas impossíveis, mas por que na minha vida não acontece? Será que eu estou lançando meu pão?
Será que eu estou lançando a minha ideia? Onde tem mais sonho, gente, só para a gente entender, é no cemitério. Quantas pessoas morreram com aquele sonho? Quantas pessoas sonhavam em ter muita coisa, mas não se mexeram? Não fez nada para que o seu sonho seja realizado. Nós temos que sonhar com essa parte sim. Que a gente saia daqui hoje diferente. Que a gente saia daqui com a certeza da vitória. Vamos aqui para a Bíblia para que a gente comece a entender aqui. Eu vou contar com os irmãos que leiam comigo também para que a gente entenda. Reparta com 7. Quem pode ler comigo? E ainda até com 8. Por quê? Não sabes que mal haverá sobre a terra. Quem aqui está entendendo? Vou dar um exemplo para que a gente entenda. Quando eu lanço o meu pão sobre as águas, automaticamente ele incha. Então, se eu me lancei, eu não tenho só mais aquilo, eu já tenho para dar. Eu já tenho com quem repartir. Aí tem muitas pessoas que guardam para ela. Que seja o conhecimento. De repente eu estudei, estou aqui na igreja, um exemplo, estudei e tenho um conhecimento. Eu posso ensinar o irmão, a irmã que está do meu lado. Se tem uma professora aqui, um exemplo, tem uma professora aqui na igreja, fala com o pastor e fala assim: pastor, eu preciso dar aula aqui de reforço, ou que seja para as irmãs que ainda não entendem direito. Eu preciso dar uma aula aqui. O senhor permite? Sabe o que? Você vai estar repartindo o seu pão. E com isso a igreja cresce, porque cresce em conhecimento. Lembra que o impossível acontece. Assim começam os grandes projetos sociais. Eu tenho uma máquina lá, vou convidar a irmã para me ajudar a dar um ponto. Como é que ele costura uma roupa? Esses são os exemplos para que a gente entenda como é que o impossível também depende da gente. Não só depende de eu chegar aqui: Senhor, eu preciso disso. O Senhor fala: eu sei que tu precisa, mas vai em busca. Vai em busca que eu vou te ajudar. Vamos aqui para que a gente entenda. 3. Quem pode ler? Estando as nuvens cheias derramam A chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Isso não tem jeito. Essa é a situação do cristão que não faz nada. Caiu para lá vai ficar. Por mais que a gente tenta buscar o cristão, ele vai ficar. Aqui para lá também vai ficar. Porque o que a gente olha? Olha o que a gente olha. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Através de Salomão. Se eu ficar olhando que as coisas estão difíceis, nada acontece. A gente liga a televisão, a gente vê no jornal. Não precisa ninguém falar para mim que está difícil, não. Eu vou dizer assim que está difícil. Mas eu vou ficar olhando para o vento, eu vou ficar olhando para as coisas do contrário. Como é que o impossível de Deus vai acontecer na minha vida? Só porque está difícil. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pega um programa, uma novela de 20 anos atrás, eles já estavam falando em coisa difícil lá atrás. Na novela ela já fala há muito tempo lá, no programa, que as coisas estavam difíceis, que estavam perigosas. Novela de 20, 30 anos atrás. E hoje não, a coisa está difícil, a coisa está perigosa. No passado também estava. Então isso não é desculpa para que a gente busque o sobrenatural de Deus. Não é impossível acontecer, não. Aí tem pessoas, um exemplo aqui que está na Bíblia, que até consegue até semear. O tempo melhorou um pouquinho, estou indo para a igreja, Deus está comigo, fiz um investimento. Daqui a pouco o tempo fica ruim. Sabe o que ela faz? Olha para o vento de novo. E o que ela plantou não vai
colher, vai estragar. Porque é o que a palavra de Deus diz. Não olha para o vento, senão você não semeia. Não olha para o vento, senão você não vai colher o que você plantou. E acontece com muita gente isso. A nossa parte é essa, é buscar a Deus, a nossa parte, cair para dentro do problema. Problema, a gente resolve, não joga para debaixo do tapete, não administra. Tem gente que é administrador de problema, mas resolver ela não resolve. A esposa chama para conversar, mas eles vão conversar, daqui a pouco eu vejo isso. Aí o marido chama a esposa para conversar, daqui a pouco eu vejo isso. O pastor chama no gabinete, daqui a pouco eu vejo isso. Fulano, Deus falou comigo que você precisa pregar, você precisa cantar, você precisa louvar o Senhor. Daqui a pouco eu vejo isso. Está empurrando para debaixo do tapete. Quando o sobrenatural de Deus vai acontecer? Quando Deus vai tocar na nossa vida? Porque se eu quero algo, como eu disse, se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer diferente. E quer ver uma coisa, só para a gente entender o que Deus está falando? Se eu quero uma coisa, eu tenho que fazer o que eu não quero. Quem aqui entendeu? Deixa eu dar só um exemplo. Ir para a academia é ruim demais. É ruim. Tem muita gente que diz que gosta, mas é trabalhar. Academia, chegar em casa tem que dar conta da casa, tem que acordar cedo no outro dia. É difícil demais. Ela não quer fazer isso. Mas se fizer, o resultado vem. Quem é que está entendendo? Eu tenho que fazer. Lembra, o que eu não quero, para mim Deus, o que eu quero. Eu dei o exemplo da academia. Mas e buscar Deus? Como é que funciona isso? Eu quero buscar Deus, amém? Mas quer se envolver na obra? A obra não é só aqui, não. A obra não é só púlpito, não. E diga-se de passagem, a parte ainda menor. A nossa obra ela precisa, limpar o chão, limpar as cadeiras, fazer evangelização. Quem é que está entendendo? Ir lá visitar aquele vizinho chato que a gente já deixamos de lado, não é assim? Queria ver se Deus deixasse a gente de lado, porque a gente também foi muito chato. A gente também não queria vir de jeito nenhum. A gente expulsava os irmãozinhos lá, estou ocupado, agora eu vou sair. Nem ia sair, nem estava ocupado nada. Hoje em dia, as pessoas fazem isso com a gente. Mas alguém insistiu com a gente. E a gente não quer insistir para frente. Quer ver outra coisa que eu aprendi também? Que muita gente não quer passar? Lembra-se que eu estou falando das causas impossíveis. Não existe vitória sem dor, sem choro, sem humilhação, sem decepção. Não existe vitória. Principalmente para o cristão. Não existe vitória sem essa dor. Sem a gente chegar de noite, botar o joelho no chão e falar assim, eu não aguento mais. Quantas vezes eu falei isso para Deus? Senhor, eu não aguento mais. É até difícil quando eu falar assim com assim, irmão, tu chora? É até difícil, as pessoas não acreditam. Mas só Deus sabe. Quando eu boto o joelho no chão e falo, Senhor, eu não aguento mais não. Só não pedi para Deus tirar a minha vida porque eu fui covarde. Não fui igual muitos na Bíblia que falou, Senhor, eu não aguento mais, me leva. Vai que ele me escuta, né? Quem aqui está entendendo? Tem poder, né? Ele costuma me escutar, se me escutar nessa parte. Amém, gente? É que a gente saia daqui com um pensamento diferente. Eu queria muito esse capítulo todo, porque eu gosto de pregar no capítulo todo para que a gente entenda. Mas o tempo não está a nosso favor. Eu gosto de pegar o capítulo e ler todo, para que a gente possa entender o que Salomão está dizendo aqui. O que a gente precisa das nossas causas impossíveis. Não olha para o tempo contrário, não.
Vamos fazer uma conta aqui rapidinho, só para que a gente entenda. Eu tenho essa conta na cabeça. Ora por mim que um dia Deus vai me dar vitória. Eu já tenho mais de meio século, 55. Vamos dar um exemplo que eu faça advocacia, 8 anos. Aí, quer dizer, vou terminar a advocacia com quanto? 63. E se eu viver até 80? Eu não vou viver 17, 18 anos bem? Com certeza. Sabe o que Deus está dizendo para todos nós aqui? Dá tempo. Glória a Deus. Aleluia. Dá tempo, independente da idade. Se é os jovens, então, ó, que está na igreja hoje, escuta uma conta dessa, está na nossa frente, ó, anos-luz. Quem é que está entendendo? Aleluia. Dá tempo, a senhora, o senhor, que já tem uma idade, fala assim, não, eu quero ser professora. Vai atrás desse impossível. Eu quero ser costureira, vai atrás. Eu quero ter um comércio, vai atrás, porque Deus vai dar vitória. Eu tenho um sonho de conquistar minha casa própria. Vai lá na caixa e fala, eu quero, porque aí Deus vai fazer um milagre. Deus não pode fazer um milagre eu sentado em casa. Deus não pode fazer nada e falar assim, eu preciso de um trabalho e acordo meio-dia. O que tem de cristão mole não está no gibi. Me perdoe a expressão, gente. Me perdoe a expressão. Mas nós estamos na causa possível. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos na causa impossível. Verdade. Tem cristão cheio de história. A gente está aqui falando aqui, já tem quase meia hora. Sabe o que tem pessoas pensando aqui? Ah, não é bem assim não. A gente vai vir 3, 4 anos aqui, a pessoa vai estar no banco. Se tiver com esse pensamento. Vai estar com esse pensamento. Agora se falar, não, o irmão falou ali, eu vou me levantar. Se eu tenho certeza que quem vai me dar vitória, ele pode me dar vitória, então acabou. Então só depende de mim. É o que Deus está falando. Só depende de nós para o impossível acontecer. Glória a Deus. Que a gente saia hoje com uma mentalidade diferente. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente saia hoje e fale assim, eu quero entrar nessa multinacional. Eu quero ser curado. Parte atrás porque Deus vai dar vitória. Assim o impossível acontece na nossa vida. Eu dei alguns exemplos só para que a gente entenda. Eu dei alguns exemplos para que a gente entenda que Deus está do nosso lado, Ele não é contra a gente não. Tem muitas pessoas que pensam assim, ó, para que a gente encerre, tem muitas pessoas que pensam assim, ó, Deus ganhou do diabo aos 45 do segundo tempo. Poxa, Deus venceu, mas foi difícil. Foi nada. Da onde que o cristão tirou essa ideia? Da onde que o cristão, porque Deus enviou um anjo e matou não sei quantos 1000 soldados. Ele nem foi, ele enviou um anjo. Quem é que está entendendo? Quem acha que Deus não pode te curar? Ah, Deus pode curar um câncer, Deus pode curar uma AIDS, mas não pode curar uma dor de cabeça. Que isso? Que mentalidade é essa dos cristãos? Fica tomando remédio o ano todo, a vida toda. Aí entra para a igreja de verdade, se converte. Aí vai lá no médico. Aí o médico faz o exame e fala assim, eu te deu um tumor na cabeça. Eu entrei para a igreja, piorou tudo. Quem é que falou isso, gente? Mas não ficou a vida toda tomando remédio. Não buscou a causa do problema. Assim é nas causas impossíveis. Eu vou fazer uma oração. Procura ver aonde eu e os irmãos estão errando. Se não achar, fala assim, Senhor, me mostra. Me mostra onde eu estou errando. Me mostra porque eu já venho nesse culto de causas impossíveis há 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu não dei meu testemunho ainda. Eu vou fazer uma oração para que a gente pergunte isso a Deus.
Embora Deus já está falando no coração de cada um. Aleluia. Deus já está falando no coração de cada um. Mas de repente a gente que não quer escutar. Sabe a palavra que Deus está falando no coração de cada um agora? Levanta. Acorda. Acorda, sai dessa. É isso que Deus já está falando no seu coração. Sai daqui acreditando. Sai daqui hoje falando, Senhor, a causa impossível, eu tenho certeza da vitória. Doa onde doer. Se eu chorar, tudo bem, mas eu vou atrás. Mas a pessoa não quer passar por situação nenhuma. Eu venho aqui, sento no banco, oro, ajoelho, e a vitória vai vir. Vai. Vai. Quando começar a doer mesmo na sua carne, aí a vitória está vindo. Porque o diabo ele intensifica. O diabo ele está perturbando. Mas quando a pessoa sabe que a vitória é dela, ele faz de tudo para atrasar. Então tem muitos cristãos bobinhos que desistem. Para a gente orar, vou dar só um exemplo aqui. Eu estou aqui na fila. Lutei mesmo, chorei. Estou aqui e falo, Senhor, a vitória é minha. Sou o primeiro da fila. Agora a vitória vem. Estou aqui. Daqui a pouco grita alguém de lá da fila, atrás da fila. Vai começar a atender por aqui. Quem é que vai entender? Sou o último. Sou o último, meu irmão. Vou sair da igreja com esse Deus. Não vai comigo, não. Quem é que está entendendo? Mas aí é que está a situação da coisa. Olha só para a gente encerrar. A gente era o primeiro, ficamos o último. Aí tem 1000 na nossa frente. 1000. Mas a gente somos aquele crente, vamos dar um exemplo, né? Teimoso. Não é fervoroso, teimoso. Agora sou o último, vou chegar lá de novo. Aí lá na frente, aí desses 1000, aí tem que falar, está demorando muito. Tem outros que falam, vou tomar um café. Tem outros que vêm, uns abençoados da vida e falam assim, ó, já trabalhei aí, é ruimzão. Sai mais uma metade. Daqui a pouco, quem é o primeiro de novo? Quem é que está entendendo? Amém. Quem é o primeiro de novo? Que estava por último. O importante é estar na presença de Deus. Você vai sair daqui hoje diferente? Vai sair daqui diferente hoje? Ainda não acabou não, vamos orar. Eu vou colocar meu ministério em jogo. Se a coisa não aconteceu, eu não prego mais não. Porque eu confio para falar isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quem lembra de Jesus quando foi na ressurreição de Lázaro? Ele falou, Senhor, obrigado. Aliás, eu sei sempre que o Senhor me escuta. Quem conhece essa passagem? Mas eu falei dessa forma que estava assim de gente. Quer dizer, Jesus se referiu com Deus da forma que ele falou, porque tinha muita gente que precisava acreditar. Quem aqui está entendendo? Aleluia. Então vamos orar. Feche seus olhos. Se precisar chorar, chora mesmo. É por 1 minuto. Se for para se chorar, chora. Se for para se derramar na presença de Deus, mas fala assim, eu não aceito essa situação não. Fala para Deus, eu não aceito. Eu não aceito ser mais um. Fala para Deus. Fala para Deus agora, eu quero fazer a diferença. Eu quero sair daqui hoje diferente. Fala para Deus agora. Fala, Senhor, no meu trabalho tem muitas pessoas, mas eu não aceito ser mais um. Fala para Deus agora. Isso. Santo, santo. Enche o seu coração agora. Fala, Espírito Santo do Senhor. Fala para
Deus agora, o Espírito Santo, toma agora a minha vida. Toma. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Fala, não deixa eu esquecer mais essas palavras, não. Não deixa eu esquecer, não. Não deixa ser mais uma quinta-feira, não. Seja a quinta-feira que o Senhor tirou para me abençoar. Aleluia. Fala, Senhor, eu preciso contar o meu testemunho. Aleluia. Fala para Deus agora. Glória a Jesus. Muitas pessoas falavam que você não dava em nada. Falavam, irmão, não dá e não passa. E hoje está aqui na presença de Deus. E ainda tem pessoas falando, vai continuar no banco para sempre. Não, não aceita isso não. Entrega a sua vida para Deus agora. Aleluia. Entrega a sua vida, faz que nem me perdoe se eu esqueci o personagem. Acho que foi Moisés. Que ele falou, Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito lá, foi para matar eles no deserto. Moisés não estava sendo abusado, não, ele estava sendo ousado. Ele estava sendo ousado, porque Deus gosta de ousadia. Deus gosta de pessoas que partem para cima do problema. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu falei aqui, meu Pai. Eu falei o que está no meu coração, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Glória a Jesus. Meu Pai, se esse povo fizer, meu Pai, como o Senhor manda, meu Pai. Se não tiver mudança, meu Pai, na vida desse povo, meu Pai. Eu não prego mais a sua palavra, Senhor. Eu não vim aqui para emocionar esse povo, meu Pai. Eu não vim aqui hoje para contar mais uma história, meu Pai, para esse povo, não, meu Pai. Eu vim aqui hoje, meu Pai, o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, para me falar para esse povo que só depende de cada um. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, confirma. Confirma as palavras que foi dita neste lugar, Pai. Confirma no coração de cada um agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor, confirma agora. Toca, meu Pai. Toca nessa mãe, meu Pai. Toca nesse pai. De repente essa mãe, meu Pai, ela quer trazer a sua família para a presença do Senhor, meu Pai. Glória a Jesus. Essa é a sua causa impossível, meu Pai. Então fala com ela agora, meu Pai. Que aquele que disse que não vem de jeito nenhum, que vai ser o primeiro. Aquele que falou que não vem para a presença de Deus de jeito nenhum, que vai ser o primeiro. Meu Pai, aquele que está buscando uma promoção, meu Pai, no trabalho, eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa pessoa vai se dedicar mais, meu Pai. Ela vai se dedicar e essa promoção vai vir em nome de Jesus. Meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está desempregado, meu Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, de repente ela escuta na televisão, está difícil, o emprego está difícil, a pandemia. Não, meu Pai, para quem é do Senhor não existe isso, meu Pai. Meu Pai, que até, meu Pai, quinta-feira que vem essa pessoa esteja empregada em nome de Jesus, para dar o seu testemunho. Glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Isso, fala com Deus, é só mais um minuto. Fala com Deus, fala assim, onde eu estou errando. Fala com Deus onde eu estou errando. Fala com Deus que você precisa ter mais fôlego, que é igual a academia. No momento você não está vendo o resultado, mas você vai ver o resultado. Fala com Deus agora, minha irmã, meu irmão. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, meu Pai, a Ti, todo esse povo, eu te peço, marca cada um aqui hoje, meu Pai. Marca, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E fala com cada um, meu Pai. Onde eles precisam, meu Pai, se corrigir, se essa for a situação. Para que eles venham dar um testemunho, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.